Muito bem, amigo telespectador, estamos começando aqui o seu Boletim do Esporte pela Terceira Via TV. Hoje com o Fernandinho Antônio nós vamos conversar sobre muitos assuntos, né? Final de semana repleto de acontecimentos, né? O Flamengo, a primeira derrota com Vanderlei Luxemburgo à frente do time, né? Perdeu, né? Já nos acréscimos, Maracanã lotado. Depois, Fluminense conseguiu empatar com o Cruzeiro, líder do campeonato, no jogo de muitos gols. Botafogo vendeu caro a derrota, mas depois de muito tempo vencer 3-2 no jogo em que as defesas, tanto do Vasco quanto do América Mineiro, fizeram atrapalhadas à vontade, né? O Massa voltou a subir o pódio, né? Depois de mais de um ano. Enfim, muitas coisas. Papai Joel assumindo o comando da equipe do Vasco da Gama. E tem novidades aí, o presidente da LCD se reuniu com o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e parece que nós vamos ter aqui um campeonato regional, né? Pelo menos é o que o Luiz Louro comentou, e foi documentado, inclusive, através de boas imagens, né? Esse encontro dos dois presidentes das entidades, a campista e a estadual, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Meu caro Fernandinho Antônio, vamos começar conversando sobre, né, a derrota do Flamengo no Maracanã, sábado, que foi, sem sombra de dúvidas, o primeiro resultado negativo, com Vanderlei Luxemburgo à frente, perdeu, né, por 1-0 para o Grêmio, gol já nos acréscimos. Meu abraço a você, ao telespectador. Quero abraçar o Reginaldo, da Rua Rosa Montesano, sempre acompanhando a programação da Terceira Via. Ele esteve comigo no sábado e disse o seguinte: Fernandinho, você errou na sua previsão quando estava conversando com o Luiz Cândido por conta daquele jogo do Flamengo contra a equipe do Curitiba, onde eu citei que o Flamengo não teria como superar a equipe do Curitiba. O Flamengo conseguiu vencer por 3-0, levou a partida para os pênaltis e acabou avançando na Copa do Brasil, fato que a gente não acreditava. Mas eu não... Como também a gente não acreditava que o Botafogo fosse reverter a situação do confronto contra o Ceará em Fortaleza. Coisas do futebol. Agora não preciso dizer que o Reginaldo deve ser flamenguista. Flamenguista e torcedor do Americano, apaixonado pelo esporte e sempre acompanhando toda a programação da Terceira Via. O Flamengo foi bem contra o Curitiba e não foi mal contra o Grêmio. E você deixar escapar um bom resultado tomando gol nos acréscimos, eu vejo isso como desatenção. Porque na reta final de uma partida você tem que estar atento. Uma pena, porque rompe um pouco o bom trabalho feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e deixou também a grande nação rubro-negra frustrada, porque houve uma promessa, um pacto do grupo com os jogadores, com o clube, de lotar o Maracanã. E isso foi feito, mas infelizmente o Flamengo não foi feliz no resultado. Pois é, interessante que o jogador que fez o gol e o outro que participou da jogada foram dois jogadores que entraram no final do jogo em alterações feitas pelo Filipão. Todo jogador que está no banco, ele está no jogo. Quando ele entra, tem que estar ligado. Ele tem que estar atento a tudo, porque tudo pode acontecer. Exatamente. Bom, e o Botafogo, né, também jogando lá em Minas Gerais, acabou perdendo. No estádio Independência, que é de, né, propriedade do América Mineiro. Perdeu por 1-0. Perdeu por 1-0. Eu analiso que o jogo foi de baixo nível técnico, não foi um grande jogo. E, além do mais, tudo indicava que o placar fosse 0-0. 0-0. O Botafogo perdeu um jogador expulso. Uma expulsão boba. Isso. Eu não consigo entender o que passa pela cabeça de um atleta que já tem o cartão amarelo e comete uma falta de jogo fora de qualquer situação de perigo. Exatamente. Isso aí é falta de postura, de posicionamento em campo. Você, quando tem que parar uma jogada em bola que está na zona de perigo, é o último recurso que você tem que usar. Até aí tudo bem. Fora isso, não. O Botafogo foi prejudicado com a expulsão e tomou um gol de escanteio. Exatamente. O Leonardo Silva, o zagueiro Leonardo Silva, subiu mais que a zaga adversária e testou, já não é a primeira vez que ele faz isso, e fez o gol da vitória do Galo, né? Lá, como você já disse, no estádio Independência, né? Lá em
em Minas Gerais. Por sinal, uma bela praça de esportes. Muito bonita a praça. Eu conheci antes, com essa reforma que foi feita, eu até então não tive o privilégio de ir lá. Mas antes já era uma praça com boas acomodações. A diretoria do América, o América é tido em Minas como o clube da elite. Recepciona muito bem a imprensa. Eu fui lá 2 vezes com o americano. Gostei muito do tratamento recebido e gostei muito das dependências do estádio. Imagine agora, depois que a reforma foi feita. Exatamente. E o detalhe também, as cores são bonitas da camisa, né? Oficial, né? Verde e preto. Né? E preto, muito bonito mesmo. Bom, ainda falando sobre os clubes do Rio de Janeiro, vamos falar sobre o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que empatou ontem, também no Maracanã. Veja você que um público muito grande. E se somarmos o público do Flamengo, do jogo do Flamengo no sábado, com o do Fluminense, né, que estava enfrentando o líder do campeonato, embora o Cruzeiro desfalcado de 2 jogadores que estão servindo a seleção brasileira, um jogo de 6 gols, mas o Fluminense lutou, brigou, o Fred não fez gol, mas empatou de 3-3. Ambos fizeram uma grande apresentação. A mídia em si apontou essa partida como a melhor da rodada e como uma atuação de gala da equipe do Fluminense, que esteve até perto da vitória. Mas pegou um time que, independente de desfalque, tem trabalhado, bem dirigido, tem consciência de jogo, sabe o que quer fazer. E o Fluminense se atrapalhou em alguns momentos, mas teve um volume de jogo bem aplicado e não seria nada demais se vencesse a partida. Foi a melhor partida da rodada. Jogo de 6 gols, com poucas faltas, muito bem, com boas jogadas ofensivas, nós só temos a elogiar. Agora vamos completar falando também de um clube que está na Série B, né? O Davi gosta que a gente fale isso. É o Vasco da Gama, né, que conseguiu, rapaz, a primeira vitória, depois de muito tempo, conseguiu vencer no campeonato, venceu por 3-2, né? Depois de começar perdendo com 1 minuto e meio de jogo, né, levou um gol e depois o Vasco conseguiu vencer por 3-2. Os gols vão ser mostrados aí, são gols, evidentemente, e todos, à exceção do primeiro, em falhas gritantes das defesas. Dos 2 primeiros gols do Vasco, inclusive, foram falhas incríveis, inacreditáveis da defesa do América Mineiro. Fernandinho. Mas a defesa do Vasco é vulnerável, porque na partida contra o ABC tomou um gol também com 1 minuto e meio, volta a sofrer da mesma forma contra o América, venceu, mas não convenceu, foi um jogo de baixo nível técnico. Nós vamos ver o Vasco a partir de agora com o trabalho do Joel, que sempre fez boas campanhas com o Vasco da Gama, muito embora eu entenda que os clubes do Rio precisam renovar. Não adianta você ficar batendo na tecla de contratar profissionais que já passaram por diversas vezes. Eu também. Porque mesmo o profissional tendo capacidade, mas há aquele ciclo vicioso de costumes que você precisa, na verdade, mudar. Mas é um treinador com bom índice de resultado em Série B do futebol brasileiro, fez um grande trabalho quando o Vitória voltou à primeira divisão. E ele no Vasco, com certeza, tem tudo para emplacar. Mas a questão é que o time do Vasco também é muito ruim. Não adianta. E é aquela história de sempre. É muito mais fácil trocar um, que é o treinador, do que trocar o elenco, né? A maior parte do elenco. O problema do Adilson Batista, que já tinha feito um grande trabalho no Criciúma e também no Figueirense, foi a questão do relacionamento, porque é um treinador duro, é um treinador que pauta muito pela disciplina, e o jogador do Rio de Janeiro não é muito de absorver bem essas coisas. Não fosse essa questão do relacionamento, eu acho que ele poderia ainda estar no Vasco. Muito bem. Nós vamos falar, eu acho que de outros assuntos, outros acontecimentos, no segundo bloco do programa. É só 1 minuto e nós já voltamos.